Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, aqui é o Nelson do canal Estudado Aprovado e nesta aula nós vamos continuar com a matéria de Código de Processo Penal. Cai em muitos concursos, principalmente em concursos que têm a ver com segurança pública, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, enfim. Que aqui no canal a gente mescla um pouco aí das matérias para a gente aprender melhor, mentalizar e pontuar na prova, tudo bem? Vamos então continuar falando sobre o inquérito policial. Eu até marquei as páginas, não é? Anteriormente, nas aulas anteriores, né? Iniciamos o estudo sobre o inquérito policial, que nesse caso aqui em um concurso específico, nós vamos estudar do artigo 4º ao 23. Então foram várias coisas comentadas, né, observadas. Para você acompanhar a aula anterior, as aulas anteriores, você acessa a playlist do canal, escolhe a matéria desejada e assim você vai evoluindo aí nos conhecimentos. Tudo bem? Então vamos continuar da parte que a gente, né, comentou aqui. Cara, eu não vou comentar essa parte porque já foi comentado na aula anterior, é só para dar continuidade, tá? Vamos lá, iniciando. Características do inquérito policial. Peça escrita, segundo o artigo 9º do Código de Processo Penal, o CPP, todas as peças do inquérito policial serão, num só processo, reduzidas a escrito ou a termo, ou datilografadas. Neste caso, rubricadas pela autoridade policial. Então a gente estudou essa parte, né? E no finalzinho foi comentado aqui, né? Caso o delegado não permita o acesso do advogado aos atos já documentados, é cabível reclamação ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para ter acesso às informações, por desrespeito a teor da súmula vinculante, habeas corpus, em nome de seu cliente, ou o meio mais rápido, que é o mandado de segurança, em nome do próprio advogado, já que a prerrogativa violada de ter acesso aos autos é dele. Importante, gente, anotar que é uma matéria muito detalhista, né? Entenda a diferença do mandado de segurança, né? O habeas corpus, habeas datas, porém nesse caso aqui é apenas o habeas corpus que está sendo comentado. Eu fiz uma anotação aqui, ó, no caso da não autorização por parte do delegado, o advogado pode solicitar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, né? Deixa eu ver se eu tinha isso, ó, ao Supremo Tribunal Federal, eu complementei aqui. Acesso ao quê? Aos autos aí, né? Atos já documentados. Tudo bem? Continuando. Por fim, agora a gente está iniciando essa aula aqui, né? Por fim, ainda dentro desta característica da sigilosidade, a se chamar atenção para o parágrafo único do artigo 20 do CPP, com nova redação dada pela Lei 12.681 de 2012, segundo o qual, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração do inquérito contra os requerentes. Um breve comentário aqui. Isso é muito importante, gente. Então, a característica da sigilosidade. Vou grifar, certo? Há de se chamar atenção para o parágrafo único do artigo 20 do CPP, com nova redação dada pela lei. Importante a gente pesquisar depois, em momento posterior. Segundo o qual, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Então, gente, é muito importante a questão sigilosa, certo? E dentro desse sigilo, a autoridade policial não pode mencionar, né, ter a referência ali de qualquer anotação referente à instauração de inquérito. Então essa instauração ela segue em um procedimento sigiloso, tudo bem? Continuando. Isso atende
a um anseio antigo de parcela considerável da doutrina, no sentido de que o inquérito, justamente por sua característica da pré-judicialidade, não deve ser sequer mencionado nos atestados de antecedentes. Lembra, gente, das aulas anteriores dessa matéria aqui, que eu comentei sobre o sigilo? Dá uma pesquisada aí nas playlists. Já para outro entendimento, agora contra a lei, tal medida representa criticável óbice, a que se descubra mais sobre um cidadão, em situações como a investigação de vida pregressa anterior a um contrato de trabalho. Peça inquisitorial. No inquérito, não há contraditório nem ampla defesa, por qual motivo não é autorizado ao juiz, quando dá sentença, a se fundar exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante tal fase administrativa, para embasar seu decreto. Artigo 155, caput do Código Processual Penal. Ademais, graças a esta característica, não há uma sequência pré-ordenada, obrigatória de atos a ocorrer na fase do inquérito, tal como ocorre no momento processual, devendo estes ser realizados de acordo com as necessidades que forem surgindo. Então, um breve comentário nessa parte aqui, nesse parágrafo. Gente, isso com certeza vai cair em prova e a gente tem que saber. No inquérito, pessoal, no inquérito policial, não existe o contraditório nem a ampla defesa. A pessoa que está sendo ali investigada, ela não tem o direito de ampla defesa, porque pode prejudicar, caso ela tivesse, o processo aí de investigação, os autos do inquérito, atos do inquérito, tudo bem? Continuando. Esses detalhes você acompanha, que eu estou comentando aqui, você acompanha nas aulas anteriores que eu reforcei muito. Então aqui, ó, peça discricionária. A autoridade policial possui liberdade para realizar aquelas diligências investigativas que ela julga mais adequada para aquele caso. Então, se cai um breve comentário. Então, se cai uma questãozinha na prova, que essas matérias de direito processual penal, né, Código de Processo Penal, cai muito termozinho aí que a gente não lembra na hora. Não, mas o que é isso, né? De peça discricionária, peculato eletrônico, não sei o que, umas coisas que a gente... Então é só mentalizar. Né? O que seria então, o que seria uma peça discricionária? Olha o que fala. A autoridade policial possui liberdade para realizar aquelas diligências investigativas que ela julga mais adequadas para aquele caso. Então, é o quê? É a liberdade, né, que a autoridade policial tem para realizar aquelas diligências. O que seriam diligências? Aquelas investigações, né, que ela julga mais adequada, ou seja, a liberdade para investigar. Vamos anotar isso aí no nosso caderninho? Você anota no seu caderno, eu vou anotando aqui para complementar. Né? Então, peça discricionária. Peça discricionária, marcando os hashtags aí, né? Liberdade e investigação da autoridade policial. Por que eu estou colocando de um jeito simples? Para ficar mais fácil de mentalizar. Porque se a gente tenta mentalizar diligências investigativas e não sei o que, você põe um negócio mais resumido, porque aí na hora da prova você lembra, peça discricionária, né? A liberdade da autoridade policial para realizar as investigações dentro aí do inquérito, tudo bem? Continuando aqui, ó. Peça oficiosa oficial, pode ser instaurada de ofício. Então, para a gente saber, o próprio nome já diz aqui, né? Peça, essas ferramentas tem hora que dá um bug aqui que eu fico louco, né? Peça oficiosa, peça oficial, oficial. Você já mentaliza aí ofício, instauração de ofício. Essa tá fácil. Beleza? Peça indisponível. Uma vez instaurado o inquérito policial, ele se torna indisponível.
o delegado não pode arquivar o inquérito policial, a referência do artigo 17 do CPP. Quem vai fazer isso é a autoridade judicial, mediante requerimento do promotor de justiça. Essas questõezinhas assim que que são um tanto complexas, o examinador das bancas, ele ama pegar esse tipo de complexidade e gerar questão em cima disso, né? Então, uma vez cai uma questãozinha lá que o cara inventa. O inquérito policial pode ser arquivado? Pode. Aí tá lá, pode. Por quem? A autoridade policial, você já leva um zero. Quem? Ó, a parte de diligências, de investigação, né, como que eu posso falar? São atribuições da autoridade policial. Aquele procedimento é com a autoridade policial. Beleza? Parte de arquivamento, a parte já voltada para o administrativo, é feita pela autoridade judicial. Então vamos anotar para a gente pontuar na prova, nas provas de concurso. Então esse procedimento faz parte aí da peça indisponível. Então, uma vez instaurado, né, inicia-se ali um inquérito pela autoridade policial, ele se torna indisponível. Uma vez instaurado, ele se torna indisponível. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Quem vai fazer isso é a autoridade judicial, mediante requerimento do promotor de justiça. Então vamos anotar isso aí que é parte importante. Vamos lá. Ó. Peça, o que é a peça indisponível? Certo? Então, instauração, como que está falando aqui, uma vez instaurado, se torna indisponível. Arquivamento. Ó. Autoridade judicial. Assim fica fácil de mentalizar. A autoridade policial, ela instaura o inquérito, tá? Mas não arquiva. O arquivamento é feito apenas pela autoridade judicial. Então a gente já tira um 10 numa questão dessa. Uma questão acertada faz diferença na prova, tá? Para quem acha que não, mas faz toda uma diferença. É aquela questãozinha que você precisava para pontuar e para estar apto naquela matéria. Então você não erra, você mentaliza, certo? E pontua. Então vamos lá, relembrando, peça indisponível. Nem precisa mentalizar muito esse termo, mas a gente tem que saber o que tem a ver, o que significa, né? Uma vez instaurado, o inquérito se torna indisponível, por isso que está falando peça indisponível, certo? Instauração, autoridade policial. Arquivamento, autoridade judicial. Marca aí no seu caderninho ou no seu computador, enfim. Tudo bem, gente? Continuando. Valor probatório. O que seria o valor probatório? Vamos lá, vamos conhecer. Fernando Capes, ou Fernando Capes, ensina que o inquérito... Não, Capes que não tem o circunflexo, né? O inquérito tem valor probatório, meramente relativo, pois serve de base para a denúncia e para as medidas cautelares, mas não serve sozinho para sustentar sentença condenatória, pois os elementos colhidos do inquérito o foram de modo inquisitivo, sem contraditório e ampla defesa. Um breve comentário aqui. Sem contraditório e ampla defesa, beleza? Então a definição desse mestre aqui, Fernando Capes, ele ensina que o inquérito ele tem um valor relativo, né? Probatório relativo. Por que será? Valor probatório meramente relativo, pois serve de base. Então, você só conclui depois que você finalizar todo aquele procedimento, todo o inquérito, certo? Até então ele serve como base, como está falando aqui. Pois serve de base para a denúncia e para as medidas cautelares, mas não serve sozinho. Olha aqui, gente, não serve sozinho, tem que ter toda a conclusão. Não serve sozinho para sustentar sentença condenatória, né? Pois os elementos escolhidos do inquérito o foram de modo inquisitivo.
A gente fala aqui sobre a instauração de um inquérito. Tudo bem? Então não tem como, ele é uma base, ele não pode ser um elemento, como eu posso falar, iniciou um inquérito, já chegou a uma conclusão. Não, como ele fala aqui, é um valor meramente relativo. É um valor probatório meramente relativo às partes importantes. Ó, serve como base, não serve sozinho para sustentar a sentença condenatória. Mas por quê? Porque os elementos escolhidos no inquérito o foram de modo inquisitivo, sem o contraditório e ampla defesa, como está falando aqui. Tudo bem? Continuando. Grau de cognição. O que seria esse grau de cognição? Vamos conhecer? Consiste no valor probatório a criar um juízo de verossimilhança. Assim, não é um juízo de certeza de autoria delitiva, a fase de inquérito policial. Compete à fase processual a análise probatória de autoria. Então, um breve comentário aqui. Essa análise probatória, ela vai compete a quem? A fase processual, não a fase do inquérito, certo? Está dentro aqui do grau de cognição, consiste no valor probatório. Valor probatório, cognição, vamos anotar esses hashtags. Criar um juízo de verossimilhança. Sim, não é um juízo de certeza da autoria delitiva. A fase de inquérito policial. Vamos anotar aqui, gente, para mentalizar, para a gente pontuar. Então vamos lá. Grau, cognição, valor probatório, e a fase processual, análise probatória, autoria. Um tanto complexo, mas apenas para a gente mentalizar e acertar na prova, caso caia alguma questão relacionada a grau de cognição. Certo? Então, dentro disso, a gente tem que saber que compete à frase processual a análise probatória de autoria, não ainda na parte do inquérito. Então, na fase processual. Tudo bem? Continuando. Identificação criminal. Vamos conhecer essa parte. Envolve a identificação fotográfica e a identificação datiloscópica. Antes da atual Constituição Federal, a identificação criminal era obrigatória, como referência súmula 568 do Supremo Tribunal Federal, anterior a 88. Inclusive dizia isso, como está falando, o que foi modificado na atual Lei Fundamental pelo artigo 5º, segundo o qual o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, um breve comentário aqui, gente. O direito processual penal, ela é uma parte de concursos públicos cheio de detalhes, né? Como a gente está estudando aqui nesse edital específico. A parte aqui do inquérito, reforcem com outras videoaulas, com muitos exercícios, com muitas apostilas, porque realmente é uma matéria muito complexa, como essa última parte aqui que eu li, esse grau de cognição, ele entra numa complexidade que a gente embanana tudo se não pegar umas questõezinhas depois aí para treinar. Então, gente, olha que interessante essa parte que fala sobre a identificação criminal, né? Que fala que envolve, quais são os elementos para uma identificação criminal? A fotográfica, identificação fotográfica, e a identificação datiloscópica. Pelo que eu entendi, como está falando aqui, anterior à súmula de 88, era obrigatória essa identificação criminal. Todo mundo tinha que ter isso, pelo que eu estou entendendo aqui, ó. Como fala, ó, antes da atual Constituição Federal. Então era um jeito aí que era feito antes da Constituição de 88.
né? Quem é das antigas aí pode comentar sobre isso. Antes da atual Constituição Federal, a identificação criminal era obrigatória, então todo mundo tinha que ter essa identificação, certo? Inclusive tem a referência aqui na súmula 568 do STF, anterior a 88. É bacana a gente pesquisar depois, né? O que foi modificado na atual lei fundamental pelo artigo 5º, que a gente já estudou em aulas aqui sobre esse artigo 5º, estamos continuando inclusive. Segundo o qual define o quê? Segundo o qual o civilmente identificado, olha que bacana, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, se a pessoa tem ali os documentos, né, então, a menos em casos aí de levantar informações, no caso de alguma abordagem, né, de policial ou guarda, enfim, os órgãos de segurança. Eles podem fazer alguma consulta, no caso de verificação, certo? Mas aqui fala, o civilmente identificado, para a prova a gente tem que saber, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses, né? Tem então esse detalhe, salvo nas hipóteses previstas em lei. Gente, cuidado com essas questões, com alternativas assim, sempre é assim, jamais, né? Cuidado, porque existem as exceções, as hipóteses. Então, se cai uma questãozinha ali. O civilmente identificado será submetido à identificação criminal? Não é? Devidamente identificado, não. Mas salvo nas hipóteses previstas em lei. Essa é a questão que a gente tem que escolher. Não existe um 100%, né, de uma certa situação. Sempre tem a hipótese. Importante a gente se ligar para pontuar em provas. Certo? Continuando aqui essa parte da identificação criminal. A primeira lei a tratar do assunto foi a de número 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 109, segundo o qual a identificação criminal somente será cabível quando houver fundada dúvida quanto à identidade do menor. Um breve comentário aqui. Como eu comentei, né, algumas situações que podem ser feitas aí, né, algumas casos de verificação, como eu dei exemplo aí de questões de abordagem, enfim, de órgãos de segurança pública, autoridades policiais, enfim. Então a referência, lembrando, gente, que já tem aula aqui no canal, tem playlist aí com o ECA, nas leis especiais e outras matérias. Acompanhe a playlist aí do canal sempre, tá? Artigo 109, segundo o qual a identificação criminal somente será cabível quando houver fundada dúvida quanto à identidade do menor. Certo? Tem maiores detalhes aí sobre o ECA, sobre a proteção da criança e do adolescente em aulas anteriores, né? Fugindo um pouquinho aqui da matéria só para ter uma referência aí, certo? Então está falando aqui, a primeira lei a tratar do assunto foi a pioneira, então, referente a isso, da devidamente identificado, né? Está aqui no ECA como referência. Identificação criminal somente será cabível quando houver fundada dúvida quanto à identidade do menor. O que seria fundada dúvida? Sai um menor de idade lá numa estação de trem e tal, no meio do povo lá, ninguém sabe quem é, a criança está perdida, aí no caso tem que saber de onde que ela vem, se tem identificação, enfim. Tudo bem? Continuando. Depois, em 1995, a lei número 9.034, que é a lei das organizações criminosas, dispôs em seu artigo 5º que a identificação criminal de pessoas envolvidas com ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil. Um breve comentário aqui. Gente, percebam como isso foi evoluindo? Antes da Constituição Federal de 88 era de um jeito. Todo mundo tinha que ter a identificação criminal. Aí depois da Constituição de 88, não era mais necessário se a pessoa tivesse devidamente identificado, certo? E depois, com a lei do ECA, de 90, fala que só é cabível somente se houver suspeita, no caso aqui de uma criança ou de um adolescente. E mudou de novo, então olha como que essas atualizações são importantes. Depois, então, mudou em 95,
com essa lei aqui das organizações criminosas, a Lei 9.034 de 95, logo no artigo 5º dessa lei, fala que a identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas será realizada independente da identificação civil. Cuidado com as pegadinhas, gente. Nesse caso aqui, independentemente da identificação civil, porém, se as pessoas estiverem envolvidas com ação criminosa, praticada por organizações criminosas. Vamos centralizar as informações porque cai pegadinha em prova, certo? Então a gente tem parte aqui da matéria do direito processual penal que dá para estudar bacana. Tem hora que dá uma embaralhada, igual essa última parte aqui, que é complicado, cheio de complexidade. Eu vou até reforçar depois esse grau de cognição aí que deu uma embaralhada na aula. Mas, por outro lado, existem partes que a gente pode ser bem assertivo nos estudos, certo? Então nessa parte aqui, entenda, antes da Constituição era de um jeito, com a Constituição de outro, aí tiveram ali as modificações. Então entenda que independente da identificação civil, será feito aí o levantamento referente à identificação criminal, caso a pessoa esteja envolvida em crime ou ação, certo? Criminosa. Ah, então acabou por aí. Não, ainda teve outra coisa, olha aqui, ó. Continuando. Posteriormente, a Lei 10.054 de 2000 veio especialmente para tratar do assunto e, em seu artigo 3º, trouxe um rol taxativo de delitos em que a identificação criminal deveria ser feita obrigatoriamente, sem mencionar, contudo, os crimes praticados por organizações criminosas, o que levou parcela da doutrina e da jurisprudência a considerar o artigo 5º da Lei 9.340 de 90, parcialmente revogado, que é a lei aqui do ECA, certo? Então vamos estudar essa partezinha aqui desse parágrafo. Então, teve uma outra atualização da lei, que não está falando que lei que é, né? E veio especialmente tratar do assunto em seu artigo 3º. Essa lei aqui, o que será que é? 10.054? Vamos ver o que é. De 2000. 2000. O que fala? A lei, o que é? Dispõe sobre a identificação criminal. Revogada, então teve uma outra revogação. Só a nível de conhecimento, gente. Concurseiro, ele tem que ser curioso, tá? Então, houve uma revogação. Posteriormente, essa lei aí de 2000 veio especialmente para tratar do assunto, em seu artigo 3º, e trouxe um rol taxativo de delitos, né, criminosos e tal, considerado parcialmente revogado. Então, continuando essa parte aqui. Com o último ato, essa lei foi revogada pela Lei 12.037 de 2009. Essa que o Google deu como uma referência ali, até mesmo no Planalto, que fala que foi revogado. Que também trata especificamente apenas sobre o tema identificação criminal. Certo? Esta lei não traz mais um rol taxativo de delitos, nos quais a identificação será obrigatória, mas sim um artigo 3º, com situações em que ela será possível. Então, gente, o que está falando é que essa lei aqui, de 2000, ela trazia um rol aí de crimes praticados, né? Então, essa revogação pela Lei 12.037 de 2009, que fala sobre a identificação criminal, ela deixou de lado esse rol aí de crimes, né? Como fala, não traz mais um rol taxativo de delitos, não traz mais, nos quais a identificação será obrigatória, identificação criminal obrigatória, mas sim um artigo 3º com situações em que ela será possível. Então, a aula está sendo finalizada. Na próxima aula, certo? Nós vamos conhecer essas situações aí referente à identificação criminal. Tudo bem? Inscrevam-se no canal, compartilhe e lembrem-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Até a próxima e um abraço.